galera, muito boa noite. Começando por aqui mais uma edição Monlevade no ar. Boa noite, galera. Já já na atividade. Um forte abraço e vamos lá, que o pau hoje vai comer. Chega pra cá, minha convidada. Boa noite, galera. Boa noite, Ana Paula. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Ana Paula. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui nesse momento. Vamos começar uma live interessante hoje. Vamos estar entrevistando a historiadora e dona da opinião feminina. Vocês desculpem hoje o áudio aí, vai ficar um pouco pior que semana passada, mas é por causa da chuva. Beleza? Se apresenta pra gente, quem é a Ana Paula? Ana Paula. Eu sou formada em História pelo Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. Sou a filha primogênita dos meus pais, somos 3 filhas, eu sou a primogênita. E eu brinco de escrever, né? O blog é um local onde eu brinco de escrever um pouquinho, para me divertir, dar minhas opiniões variadas sobre o que me der na telha, digamos assim. Ah, muito bem. Porque dentre todas as disciplinas que a gente tem hoje na escola em âmbito médio, né? Escola de 2º grau, por que você escolheu logo História? História sempre foi minha paixão. Eu sempre fui aficionada com história humana, arte, arte clássica, principalmente, música clássica, leitura, sempre li muito, desde criança. Minha mãe lia para mim desde pequena. Na faixa de uns 3 anos, a turma achava que eu sabia ler. Eu não sabia não, era engambelômetro, porque mãe lia para mim os livrinhos, eu já decorava tudo e ficava lá quando chegava alguém, né? Eu ia contando as histórias. Então eles achavam que eu até já sabia ler, mas era de tanto ouvir as histórias que minha mãe contava. Então eu cresci num ambiente de leitura. Meu pai lia muito, minha mãe também. E eu tive alguns professores que me apresentaram história de uma maneira muito especial. A Judite, o Genilson. E eu fiquei um pouco indecisa na época entre História e Geografia. Mas aí eu preferi a disciplina de História. Eu sempre gostei de filme clássico, filme de época, essas coisas sempre me atraiu muito. Então aí eu fui para a área de História. Muito bem. Qual a sua visão e sua perspectiva sobre família? Família é a base. Nós não somos nada sem a nossa família. Eu não sei o que seria de mim se não fosse minha mãe, meu pai, minhas irmãs, minhas tias. Eu sou bem família. Para mim ela é a base de tudo. É o nosso primeiro grupo social, o contato com o mundo é a nossa família, né? Com certeza. Conta um pouco mais do seu blog pra gente. O blog ele surgiu há faixa de uns 4, 5 anos e foi meio que na brincadeira. Eu fazendo atividade com os alunos sobre escrita, sobre um projeto que eu tenho, né, de história voltado para literatura, onde você vai conhecer a história usando literatura, livros variados. E aí eu comecei a fazer as atividades junto com os alunos e eu comecei a escrever. Após uma atividade num livro do Mário Quintana, que eu sou apaixonada com Mário Quintana, eu comecei a escrever. E aí, buscando uma forma de me expressar e de divulgar o que eu escrevia, eu criei o blog. E tenho, às vezes, paro um pouco, volto. E aí eu coloquei uma página nele também, no YouTube, no Facebook, né, para poder dar uma ampliada no blog. Ele chama aopiniãofeminina.blogspot.com. Então assim, é a visão da mulher. Como que a mulher vê o mundo? Como que nós vemos pequenas coisinhas? E aí eu vou falar de política, vou falar de sociedade,
vou falar de... Eu vou fazer contos, o que der na telha. Muito bem. Eu vou e falo. Através dessa página no Facebook, eu acabei conhecendo uns rapazes de São Paulo e a gente começou a escrever também num blog, só que aí com uma outra linha, que é o Perspectivas. E eram 3 rapazes, só eu mineira, só eu a mulher, eles queriam um diferencial no blog deles. Só que aí a gente dava indicação de livro, de filme, de assuntos para as pessoas poderem... indicações gerais, né? Que é uma linha bem diferente do meu. Porque o meu já é uma opinião minha, é só apenas textos meus, só eu escrevo, só eu faço os meus devaneios. Eu devaneio, brinco com as palavras. Alguns gostam, alguns se encantam com as leituras, né? Das doideiras que eu escrevo por lá. Mas é divertido. A gente tem uma maneira de se expressar, às vezes a pessoa pede alguma coisa. Hoje mesmo uma amiga pediu, ela leu um poema que eu fiz para meus sobrinhos. E ela, faz um para minha irmã. Tá, pode deixar, vou fazer aqui. Eu fiz usando o significado, fui lá, pesquisei o significado do nome e criei poemas usando os significados dos nomes. Muito bem. Isso também você encontra lá no blog. Encontra que eu já tive dando passado por lá, é muito interessante. Eu indico, tá? Muito bom. Essa semana mesmo eu publiquei, né, aquele texto sobre a questão do 13 de maio, Sim. Né? E tá lá no blog e na página do Face também, que tem o mesmo nome. E que deu uma polêmicazinha lá, né? Algumas galera não concordando muito comigo, não. Mas é por isso que você tá aqui, por causa da polêmica. Se não tiver polêmica, não tem, nossa. É porque eu tenho uma opinião muito diferenciada de algumas questões, né? Sim. Quando nós falamos de alguns processos, nós precisamos de olhar todo o processo, todo o conjunto. Sim, não só apenas um lado. Tudo tem 2 lados, 3, 4 lados. Então eu gosto de olhar todos. Bacana. Vamos lá para os patrocinadores? Vamos lá, nós vamos começar aqui pela internet dela, né? A internet com a melhor velocidade da cidade. Você pode entrar em contato pelos telefones 97341 4611, né? E falar com a nossa amiga Luciana. SL Tour Turismo, a única da cidade com van de 22 lugares executiva. 98850-9465. Falar com o nosso amigo Samuel. E Falcão Turismo juntinho com você. A Vera posso contatar aí o Paulo Vitor também, que é excelente, tá? Aí, ó, já tem indicação, tá vendo? Excelente. Podem chamá-lo que ele vai atender vocês da melhor forma possível. Agora estamos usando ela. Na qual é a que está sendo feita a transmissão agora, né? O melhor vendedor lá é o Paulo Vitor. Podem ir lá. Você se considera defensora da mulher? Sim, eu sou defensora do ser humano, não apenas da mulher. Eu acho que eu pego muito no artigo 5º da Constituição Brasileira. Todos somos iguais perante a lei. Nós não somos iguais geneticamente, não temos desejos iguais, temos muitas diferenças. Mas aí é que tá, nós somos iguais nas nossas diferenças. Perante a lei a gente é igual. Mas alguns questionam muito o feminismo atualmente. Sim. Né? E aí eu falo o seguinte, há uma deturpação do termo feminista. O termo surge numa busca da igualdade entre homens e mulheres. Só que alguns estão usando o termo de uma maneira errada. Colocam que a mulher é superior ao homem. Não existe essa questão de superioridade, somos seres humanos. Não faz distinção se você é latino, se você é europeu, se você é asiático, se você é brasileiro, se você é homem, se você é mulher. Somos seres humanos. E é dentro dessa questão que nós temos que trabalhar. Tanto a nossa Constituição, né, de 1988, o seu artigo 5º fala sobre isso, como também os direitos universais, né, estão impressos, estão colocados pela ONU, fala exatamente sobre isso. Todos temos direitos. A mulher tem o seu direito, tem o seu lugar, tem garantido as suas reservas por questões de ser mulher, as necessidades que nós temos diferentes de vocês homens, mas não existe melhor ou pior. O que é gostoso é isso, é a diferença que nos completa.
A maneira de olhar a vida de uma mulher é uma, do homem é outra. Então, quando você tem ali duas opiniões juntas, você vai ver algo mais completo. Muito bem. Você falou tudo, né? Você falou no lugar de ficar. Tem alguma réplica? Não, prossegue. Ah, muito bem. Depois de ele ter falado tanto lá no Face, eu achei que ele ia me dar umas... Qual o seu ponto de vista sobre o preconceito feminino? É histórico. Ele não surgiu hoje, né? Desde que eu me entendo por gente, eu vivencio o preconceito, eu sofro preconceito por ser mulher, por ser dona do meu nariz, por ser independente, por pensar. Infelizmente, em pleno século XXI, a mulher ainda não pode pensar não, viu? É bem complicado. A gente é muito questionada por essas questões. Essa semana a gente estava até comentando, eu e mais umas amigas, sobre algumas situações. E ela estava indignada, porque ela tem um problema de saúde, e o médico falou que ela não poderia tirar o útero, porque ela ainda está no período de poder procriar. Ela falou, eu já fiquei internada várias vezes por causa disso. Ele falou, se eu fosse casada, e o meu marido autorizasse, ele poderia fazer. Que isso? Nós ainda somos objeto, em pleno século XXI? Então nós não temos os nossos direitos. Quando você fala, por exemplo, na questão do aborto, que às vezes algumas mulheres questionam sobre isso, aí as leis são feitas mais pelos homens, não escutam as mulheres. O que você acha? O que você quer? Porque é o nosso corpo que está ali. Não estou dizendo que é para sair fazendo aborto, também é Deus direito, é todo direito. Tem as suas questões. Porém, a minha preocupação é muito, nós somos ouvidas quando? É o nosso corpo, nós somos ouvidas? É os nossos direitos, somos ouvidas? Parece bobagem, mas tem algumas coisinhas bem simples. Final do trabalho, né? Hoje é sexta-feira? Sim. É muito comum. Vou parar ali para tomar uma cervejinha, tipo do brasileiro. Um homem sozinho num bar, ninguém incomoda. Mas a mulher sozinha num bar, tomando uma cerveja, sempre existe uma piadinha. Tô mentindo? Não. Fato. Sinto muito, eu vou pro bar e tomo minha cerveja sozinha, sem ninguém me encher paciência. É bom demais. A minha companhia é muito boa, sabe? Eu sou meio narcisista e eu gosto da minha companhia. Amo. Não que eu não goste de outras companhias, das pessoas, da família, dos amigos, mas tem hora que eu gosto da minha companhia. Eu sozinha ali, minha cerveja, pensando, refletindo, ou um suco, que me dê vontade no dia. Com moderação ou sem moderação? Não, sempre com moderação. Muito bem. Eu prefiro, não gosto de nada que me tire o controle, não. Complica. Eu prefiro dentro do sociável, só para dar aquela relaxada mesmo. Muito bem. Você sabe que o índice de violência contra a mulher, agora na pandemia, ele cresceu. E você sabe que as mulheres estão vulneráveis. Elas são vulneráveis ao homem até em questão da força, né? Sim, você fala. Nós podemos dizer que o governo ofereceu algum recurso financeiro, mesmo sabendo que muitas mulheres não tiveram o benefício negado. E será que não esqueceu um pouco da parte da segurança, não? Eu vi realmente essa semana algumas questões sobre isso, chamando a atenção do aumento, né? As pessoas estão mais dentro de casa, estão mais suscetíveis a um monte de coisas. Porém, não é só na pandemia. Nos últimos 2 anos aumentou muito o número de agressões contra as mulheres. E aí, gente, você colocou a questão do governo. Infelizmente, nós estamos vivenciando, no momento, um grupo de pessoas que deveriam estar centradas, ajudar que as pessoas tivessem ponderação e não estão fazendo. Quando eu tenho um governante, quando eu tenho um líder que fala que a mulher é inferior, eu estou instruindo outros homens a também achar isso.
Então, já tem vindo crescendo esse número drasticamente, né? E isso não é longe, isso é muito perto. Eu vivenciei algumas questões muito próximas a mim. Uma amiga foi espancada pelo namorado, a outra tá numa situação complicada, foi estuprada por um conhecido. E, infelizmente, as agressões em mais de 50%, praticamente 60%, são, na sua maioria, por pessoas próximas, né? E você ali, todo mundo dentro de casa, porque também está aumentando o número, de acordo com os especialistas, né? As pessoas estão mais suscetíveis mentalmente, estão mais agitadas devido à pandemia. Porque é novo pra gente. Nós estamos acostumados a ficar dentro, sair fora de casa o dia inteiro, trabalhar, né? Pelo menos eu costumo ficar 12, 13 horas fora de casa trabalhando. Agora eu fico dentro da minha casa. Eu vou à rua, na padaria, no supermercado, volto rapidinho. Então, as pessoas ficam mais suscetíveis a isso. Elas são com medo, né? Muitos já estão desempregados. Infelizmente, tudo isso acontece. Isso propicia isso quando você ainda tem líderes que incentivam. Com certeza. E muitas vezes a gente vê a violência da mulher na televisão, e a gente não acredita que às vezes o nosso vizinho de lado, né? A nossa vizinha de lado está passando por isso. Exatamente. Porque a descrição, a mulher consegue guardar bem essa descrição, quando ela chega a soltar isso aí, ela já está num estado extremamente grave. Sim. Né? Sim. Até pela visão que ela tem, pelo achar da população, do que ela acha que a população vai achar na hora que ela chegar e falar que ela sofre algum tipo de agressão. Mas ainda tem... o que acontece? Ainda é cultural. Nós vamos voltar na questão cultural, na nossa questão histórica, né? A mulher sempre foi vista como objeto. Você tem, por exemplo, no nosso país, uma miscigenação que foi feita através da cultura do estupro. E que era aceitável a cultura do estupro. Então a mulher tem que servir o marido, não importa como. Então, culturalmente, nós vivenciamos isso. Então, há uma necessidade de revermos a nossa formação enquanto cidadãos. Eu ouvi, enquanto criança, frases como: prendam suas éguas que meus cavalos estão soltos. A mulher fica quietinha em casa, bonitinha, daninha, e o homem pode tudo. Pra mim é muito estranho isso, porque eu fui criada por um homem com a cabeça muito à frente. Meu avô, por exemplo, materno, ele falou com todas as filhas: nenhuma casa sem ter uma formação. Ele exigiu que todas tivessem uma formação. Ele falava com elas assim: não quero nenhuma de vocês ter pena de ninguém. Vocês vão casar. Se não der certo, vocês têm próprio sustento. Vocês podem casar, formar hoje e casar amanhã, mas vocês vão lá primeiro. E tinha essa questão da valorização da mulher. Meu pai também era um homem muito visionário. Ele via as coisas muito à frente. Ele tratava nós quatro, minha mãe, minhas duas irmãs e eu, em pé de igualdade. Ele nunca falou algo com a gente: porque você é mulher, você não pode. Jamais. Ele colocava pra gente: você pode isso, você pode aquilo. Agora, a sociedade vai te cobrar. Porque você, né, sendo mulher, sendo isso, a sociedade vai te cobrar. Aí é o direito de você ter escolha. Você que escolhe. Mas nunca nos tratou diferente. Sempre muito em pé de igualdade. Incentivou minha mãe a trabalhar, incentivou minha mãe a estudar. E nos incentivou a estudar também, a vida toda. Então, pra mim, algumas coisas é meio complicado. Eu escuto algumas coisas e me assusto, porque não é a minha vivência familiar. Mas eu tenho também pessoas próximas. Eu tenho, por exemplo, tias que já sofreram muitas agressões dentro de casa com o marido. Eu tenho amigas que sofrem agressões. Então, é muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Não é tão longe assim, não. E nós falamos muito da mulher, né? Agredida.
Mas é bom lembrar que tem homem que é dito pela mulher também. E aí, gente, a gente tem a Lei Maria da Penha, né? Porque eu gosto de trabalhar muito com as leis. Lembrando que a Lei Maria da Penha vale para a senhorinha também, que gosta lá de maltratar o marido, né? Que trata o marido igual o cachorro. Ou melhor, pior do que o cachorro, porque você trata bem o cachorro e não trata bem o marido. Que dá nele ou o sacode. namorado. Porque nós falamos muito da agressão física, mas esquecemos da agressão psicológica. Psicológica. E eu já vi isso também. Os amigos às vezes me contam muitas coisas, porque eu sou mais reservada com algumas coisas, então eu acabo ouvindo as coisas assim. E eu já vi também pessoas, né? Já vi histórias, já li, já vi documentários. E aí talvez seja até pior, né? Porque um homem chegar na delegacia e falar assim, eu apanhei da minha mulher tá me tratando de uma forma psicológica, é mais complicado ainda. Mas existe muito. Muitos homens já ouviram coisas absurdas também por aí. Já. Isso que eu digo, eu sou defensora do ser humano. Eu já vi muito também. Coisa que até Deus duvida. Vamos pro patrocinador, mas antes um pouquinho, deixa eu só deixar um abraço a meu amigo Juninho Ferreira, o DJ sertanejo Denilson Martins. Um forte abraço para vocês aí. Valeu pela moral que vocês vêm dando pra gente. Tudo aqui tá sendo novo, então vocês vão devagarzinho com nós aí, que daqui a pouco a gente tá engrenado, tá? Já tá saindo canal de YouTube aí, já tá saindo, vai sair blog, tá? O blog do Uma Levada no Ar. E daqui a pouco se alinha tudo e vai tudo fluir naturalmente. Beleza? Vamos pros patrocinadores, doutor? Vamos agradecimentos quem confiou no potencial da gente, né? Vamos um pouquinho aí. De Sá Distribuidora, a melhor distribuidora de água na cidade. O telefone 3852-2274. WMS Transporte e Locação de carros executivos de 4 e 6 lugares. Telefone 031 999 63 1134. Falar com o Wallace. E juntinho com você, Falcão Turismo e já. Pronto. Tá saindo uma enquete aí, galera, do Opinas Minas, daqui de João Molevade, e é uma enquete de opinião pública. Eu acho muito interessante se a gente puder ir lá e participar e tá dando a nossa opinião, por todos os motivos, né? Até para a hora da gente fazer qualquer tipo de crítica ou fazer qualquer tipo de elogio, a gente tá um pouco mais assessorado aí, beleza? A verdade é, Jorge, que as pessoas têm que estar cientes que a opinião pública é necessária para se haver uma melhoria, né? Se você opinar que não vai dar uma opinião, fica ruim. Tem que ter a opinião para poder chegar a algum fundamento. Pronto, nós falamos de um termo marcante aqui, que é a feminina, sobre o que a mulher passa, as dificuldades da mulher. É um tema que sempre que põe em pauta ele vira um tema polêmico, você entendeu? Bastante. Porque infelizmente, mesmo a gente sabendo que isso realmente acontece, nós temos quem são a favor e temos que são contra. E opinião, né? Como diz. Deixa eu só completar minha opinião com uma questão aí do contra e a favor. Por exemplo, eu comentei no 13 de maio sobre a questão da nossa Dona Isabel, da nossa princesa. E eu tenho feito algumas pesquisas em relação a ela, que é uma figura que eu sou apaixonada, tanto ela quanto o Pedro II, o pai. E quando se fala do processo de abolição, ela teve uma grande participação. E tentam menosprezar essa participação. E o pior, pelas minhas pesquisas, a República foi instaurada para que a mulher não assumisse. Se hoje fizeram um impeachment em pleno século XXI contra uma mulher, quem dirá no século XVIII, século XIX? Né? Imagina, uma mulher assumir. Então, por aí nós temos a nossa história. Muito bem. Agora nós entramos, então vamos lá, né? Vai, bate bola aqui, bate cada lá. Você já sofreu algum tipo de discriminação? Se sofreu, teria como você, se não for coisa que te expõe demais, relatar e passar pra gente como você fez para superar
Várias. Tanto por ser mulher, Eu falo essa desinteligência, né? e também por ter traços de negra. Minha pele é branca, mas os meus traços não são, né? A minha descendência ela é clara. A minha família é uma família miscigenada. Então eu tenho pessoas que têm todos os traços europeus, outros com traços indígenas e traços de negras, como é o meu caso, apesar da pele branca. Cabelo não é assim, né? Cabelo é crespo, mas assim é mais fácil para cuidar. Então eu sofri durante a escola, durante a infância, muito preconceito, muito bullying, chamado hoje, né? Mas é falta de respeito. Eu não gosto do termo bullying, não. Eu gosto de falta de respeito. Pelos meus traços, pelo meu cabelo. Eu sou alérgica à picada de inseto, então virava mexia, tinha algum machucadinho. Sofria por causa disso também. Sofri e sofro por ser mulher, porque acham que a mulher não pode algumas coisas. Tem certas situações que é só vocês que podem. Algumas situações o homem pode agir, mas a mulher não. A mulher ela tem que estar ali, paradinha, bonitinha, à espera dos homens resolverem todas as questões pra gente. E eu, infelizmente, não é fácil. Eu fui reconhecer, fui tomar dimensão que eu estava sofrendo preconceito racial já na faculdade. Eu me lembro como se fosse hoje, eu sentada, conversando com o meu professor, o Luiz Miguel, sobre um trabalho que ele deu, trabalho final. E eu vejo assim a cena, ele sentado na mesa dele, eu do lado de cá, e conversando com ele da dificuldade que eu tive para fazer o trabalho. E como eu me reconhecia no meio daquilo tudo. Depois também eu fazia parte do NEAB, que é um grupo de cultura afro-brasileira do Unileste. E eu fui, junto com o professor Elisvaldo, a professora Marlene, participar de um encontro em Belo Horizonte. E aí a professora ficava rindo, você descobriu que você é uma negra branca? Eu falei, Marlene, literalmente, porque eles estavam contando casos lá, e a Marlene, eu vivi isso, poxa. Eu falei assim, a minha pele é clara, mas eu vivi isso aí, ó. Os comentários, os preconceitos, o apelido por causa da boca, que é grossa. Já me perguntaram por que eu não faço uma parte no meu nariz. Pra quê? Esse nariz aqui é a amostra da família, mostra que eu sou bem brasileira. A miscigenação total, a mistura de negro com índio, dando um nariz desse aqui, ó. E eu me divirto. Hoje eu me divirto com isso, mas eu já sofri muito. Já sofri muito. Então, conhecer mesmo a nossa história, estudar. Terapia também te ajuda muito, mas não é fácil. Muito bem. Qual a melhor maneira de combater? Eu já passei por isso muito tempo, hoje, né, como diz, já pulei essa parte, já não sinto mais, já tal, mas ainda nós temos pessoas para o mundo afora que ainda não consegue se virar ali dentro desse preconceito todo. Você tem alguma forma uma maneira de combater essa forma de preconceito? Educação e conhecimento. Nós precisamos aprender a educar as nossas crianças. Nós precisamos fazer valer as leis dessa nação. Eu volto a afirmar, nós temos o artigo 5º da Constituição que determina, somos iguais perante a lei. E esse artigo ele não está sendo cumprido. Nós tratamos as pessoas por questões variadas. Você falar com uma criança, porque você pega uma criança pequena, de 2, 3, 4 anos, é óbvio, tem uma ou outra que tem alguma coisa que já é maldosa e tudo, mas no geral, vamos colocar aqui 90% das crianças, elas não veem distinção. Para elas não tem pobre, não tem rico, não tem negro, não tem branco. Para elas não tem. Para elas é um amiguinho com quem ela brinca, com quem ela aprende alguma coisa. Então, é educação. Nós precisamos nos policiar em relação a isso, sabe? E as nossas escolas precisam mudar, as nossas famílias precisam de mudar. Sem isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E fazer valer as nossas leis, conhecer a nossa Constituição. Quantas pessoas conhecem a nossa Constituição? Não sabem o que está lá e falam bobagens
coisas malucas que até, ai, tem hora que me dá até gastura. Mas assim, educação é o fundamental para você e respeito humano. Faça suas palavras. Vai. Tanto que no início eu já falei, iniciei com você falando que é uma desinteligência. Então você sabe, né? Para quem sabe, ele é um pingue-elétrico. Pandemia. Qual a sua visão com a pandemia e como combater? Qual a forma que você, com esse grau de conhecimento que você tem, todo conhecimento geral que a gente tem aqui no Brasil hoje, e eu sou um cara que eu converso com você sempre, né? Uhum. Então eu vejo que você está sempre atualizando em tudo que está na mídia, tudo que vem acontecendo no mundo hoje. Qual que é a sua visão e qual que seria a forma que a Ana Paula combateria essa coronavírus? A pandemia ainda é muito nova pra gente, né? Nós já tivemos algumas no mundo, mas talvez não dessa dimensão toda, porque nós temos que lembrar que hoje nós temos toda uma tecnologia, uma mídia, que tudo fica muito rápido, se vê tudo muito na hora. Primeiro, é o conhecimento. Nós temos uma regra mundial da questão, né, da Organização Mundial da Saúde, que determina algumas coisas que temos que fazer. Precisamos seguir. Eu não sou da área de saúde, mas então cabe a mim seguir o que alguém da área está falando. Porque eu gosto de trabalhar com dados, com fatos. É o fato que eles determinam pra gente. Historicamente, ainda é muito cedo para falarmos alguma coisa sobre a pandemia. Porque nós ainda estamos vivendo, ainda é muito novo. Nós poderíamos falar disso melhor daqui a alguns anos. O historiador poderá ter uma visão mais ampla. Há uma questão que se fala muito, vida humana e economia. Está uma discussão maluca em torno disso. Só que aí eu te digo o seguinte, não existe economia se não existir seres humanos para consumir, para fazer girar a economia. Então nós precisamos ter muito pé no chão, porque é muito complicado tudo isso. E pior, no nosso país, além da pandemia, nós estamos vivendo uma guerra política. Hoje nós tivemos o nosso segundo ministro da Saúde deixando o cargo no meio de uma pandemia. Isso me preocupa muito. Particularmente, eu tenho uma preocupação com a questão da pandemia, porque minha irmã é enfermeira, ela não está na linha de frente. Então eu escuto algumas coisas às vezes, vejo um médico, um enfermeiro adoecer, alguma coisa, me assusta muito. O que nós precisamos é seguir as regras, o máximo possível. Eu não entendo de determinadas coisas, então eu vou seguir quem entende. Não dá para eu ir contrário àquilo. Vou teimar com o médico que ele está errado. Eu não vou gostar que alguém teme comigo que determinados fatos históricos estão errados, porque eu estudei. As questões políticas estão erradas porque eu estudei sobre aquilo, porque história é política pura. E, na verdade, existe até uma confusão de política com partidarismo. O que nós estamos fazendo aqui é política, não é partidarismo. Então nós precisamos seguir a risca o que está sendo colocado lá fora. Porque sem o ser humano vivo, não existe economia, não existe política, não existe nada. Beleza. Você tem pretensão política? Nenhuma. Não é algo que me interessa, não é algo que... Algumas pessoas já me sugeriram, eu falei assim, não, eu gosto do lado de cá. Cada um tem a sua função social. A minha não está nessa linha de frente da política. A minha é estar do lado de cá. É o questionar, é o cobrar, é o alertar, é o que eu faço. A política partidária, tá? Que não é meu interesse, porque política nós fazemos sempre. E eu prefiro as análises, as relações humanas, relações religiosas, sociais, isso me interessa.
a política, não. Política partidária, de estar ali no meio, não tenho pretensão, não. Bacana. Não é o meu perfil. Em quem você se inspira na sua vida pessoal? Meu pai é minha maior inspiração. Ele foi um grande homem. Não falo só por ser filha, não. Era uma pessoa muito ponderada, muito sábia. Eu vi na partida dele, eu fui compreender quanto importante era aquele homem. Porque eu vi pessoas das mais diversas idades que tinham contato com ele, sentirem a partida, chorarem. Era um homem fora de sério. Meu pai, ele sempre foi e sempre vai ser minha grande inspiração na vida. Tem algumas outras inspirações. Minha mãe é uma inspiração de força, porque ela é determinada. Quando ela quer algo, ela vai e faz. Eu tenho as minhas inspirações acadêmicas, que alguns professores, alguns mestres que são minha grande inspiração, como a Beth, como Cláudia, Tiago, que eu sinto muita falta dele, né? O Abdala, o Luiz que eu citei, tantos outros que são minhas grandes inspirações, como o mestre Elisvaldo, que me ensinou muito sobre uma questão da diversidade, são minhas inspirações. Beleza. Já que você é tão família igual você fala, manda um abraço para todas as famílias da nossa região, que hoje é o Dia Internacional da Família. Exatamente, dia 15 de maio é o Dia da Família, né? Todas possam aproveitar esse tempo, essa loucura toda de pandemia, de tudo, refletir sobre a importância do estar junto da família. E a família é bom a gente lembrar que ela não é só de sangue, não. Nós temos a família de sangue, mas nós temos aquela família que nós construímos também, que são os nossos amigos mais próximos, que estão ali com a gente. Então, para essas duas famílias, né, um abraço a todos vocês. Em especial a minha, né? A minha família, as minhas irmãs, meus cunhados, os meus sobrinhos. E eu deixo para todas as famílias da região, principalmente para as que estão assistindo a gente agora, né? Eu deixo um feliz dia da família para todos vocês. Lembrando que tá rolando aí uma enquete de Opinas Minas, aqui em Molevade, enquete de opinião pública. Dá uma clicada lá e dá uma conferida. E desde já deixar um abraço ao meu amigo Juninho Ferreira, Denilson Martins, o DJ sertanejo. Tem pergunta do pessoal aí? Enquanto isso, com nossos patrocinadores. Um monte só. Ana Paula, Jamil. Já é sucesso, tá? Ah, meu Deus. Aí nós vamos mandar um alô aqui especial para uma pessoa que está do outro lado da Dama Tepulo. Primeiro especial para Dona Hilda, minha mãe. O outro especial para Dona Lúcia, sua mãe. E depois para nossa puxoreia, Jamile e Júlio, tá ansiosa do lado de lá. Né? A galera aí de São Domingos do Prata, Itabira, Nova Era, né? Ligadinhos na gente aí, obrigado. Bela Vista também. Bela Vista, São Domingos do Prata, isso, que é as minha pessoas terrinha. que estão nos acompanhando, nos assistindo. E aí, Internet Vero, muito obrigado pela confiança, tá? A internet com a melhor velocidade da cidade. Você pode entrar em contato pelo telefone 973414611. Como eu falei com a nossa amiga Luciana, ela falou de outro amigo, mas tudo é Vero, o importante, né? É a Vero mostrar sua qualidade de serviço. Sendo Vero é o que interessa. É que interessa. SL Turismo ali com o nosso amigo Samuel. Para quem não conhece Samuel, tá? Gente boa demais. Pelo telefone 98850-9465. E Falcão Turismo e José Júnior juntinho com você. Bacana, então vamos lá. Gabi Ramos, que daqui uns dias estaremos com a entrevista com ela também. Ela pediu para você falar sobre o empoderamento feminino. O nosso tempo está curto, galera. Então ela vai dar uma resposta mais rápida para a gente ver se a gente consegue responder todo mundo, beleza? Se caso faltar alguém, ela vai passar no vídeo lá depois e vai responder todo mundo que ficar faltando. Bacana? Empoderamento feminino. É uma palavra muito usada, mas também de maneira errada, né?
O empoderamento feminino é a mulher que se reconhece como mulher, sabe o seu lugar, sabe lutar pelos seus direitos, não se coloca como superior a ninguém, porque nós não somos todos iguais. Perante a lei nós somos todos iguais. E me entristece muito quando eu vejo algumas questões aí, em programas de TV, mostrando algumas mulheres como empoderamento feminino me representando. Podem representar outras, a mim não. Né? Então, algumas mulheres me representam. São realmente empoderadas. Minha mãe é uma mulher empoderada. Minhas irmãs são. Sabe? Então, um exemplo, a nossa Vânia lá do nosso Manuel Loureiro, que é mulher mais de perfil empoderado do que aquela, né? Isso sim é ser empoderada. Agora, que me desculpe os fãs da Anitta, eu vejo meio como o negócio quando fala que aquela mulher representa o empoderamento feminino. É uma outra linha, não é a minha do meu pensamento, né? Eu acho que representa algumas questões ainda que colocam de mulheres como objeto e não como representação de empoderamento feminino. Beleza. Deixa eu ver aqui. Quando um homem magoa uma mulher com palavra, o que você sugere para o homem para ele se redimir com ela? Pergunta é de Robson Luiz. Mais uma vez, Robson fazendo a pergunta pra gente aí. Olha, isso é complicado, tem que saber que tipo de palavra que foi dita. Porque é meio complicado isso em ele falar, dar um exemplo, porque também as pessoas se doem muito. Algumas coisas às vezes nem são tão agressivas e as pessoas transformam em agressividade. Então assim, desculpa, eu errei. É a melhor forma sempre. Eu não penso dessa forma. Vamos mudar de opinião, sabe? Se redimir, falar assim, eu errei. Eu gosto muito disso. Quando eu erro, eu peço desculpa. Não vejo problema nenhum pedir desculpa. Ultimamente, eu ando pedindo muita desculpa. Porque eu tenho feito muita doideira. Vou chamar o caixão. Hã? Vou chamar o caixão já. Já? Ibope total. Tá na hora que tá indo embora? Ai, ai, ai. Muito bom, muito bom. Tem algum aí, Falcão? A Alexandra mandou... Deixa eu fazer um agradecimento aqui. Djalma Sobrinho Aparecido. Ele mandou pra gente que parabéns, Ana Paula, Jajá, Falcão, Claro e Jamilton pelo trabalho. Obrigado, Djalma. Vou responder uma sua, Alexandra. Não fica com raiva da gente não, que o tempo encurtou, filho. Mas ela vai passar lá, ela é muito gente boa, pode chamar ela no Facebook, pode tirar qualquer dúvida que você tiver, vai lá para você conhecer o blog dela, para você ver que bacana que é.